Filosofia Espírita, volume 5. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Filosofia 4, numa ordem de sequência, nos mostra, no mesmo fulgor, o livro dos Espíritos, no que tange à compreensão de seus mais profundos ensinamentos. É dever de todos os espíritas estudar, meditar e orar, para compreender melhor o livro básico da doutrina dos Espíritos, e com essa participação de Miramês o entendimento se tornará mais fácil, facultando aos irmãos uma assimilação mais rápida dos assuntos ali expostos. É a misericórdia divina se nos apresentando plena de amor. Quem já leu o livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que passe a estudar; quem já estudou, que o consulte de novo, e quem já consultou, que procure gravar mais seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as leis espirituais. Os benfeitores estão empenhados em escrever sobre todos os assuntos que dizem respeito à verdade. O homem está avançando e se aproxima da maturidade, devendo conhecer o que o espera no mundo espiritual. E a porta que conduz a esses conhecimentos para a libertação da criatura é a caridade, e essa caridade de que falamos todos os dias, copiando dos ensinamentos do Divino Mestre, é que nos salva de todas as prisões tramadas pela ignorância. Compete a todos os espíritos encarnados e desencarnados esforçarem-se para compreender, compreenderem para amar e amarem para se libertar das trevas. Os livros espíritas ajudam o leitor a crescer, a melhorar, e a obra codificada por Allan Kardec é a base, é o alicerce. Seguindo as linhas doutrinárias do codificador, jamais perderemos o caminho do entendimento que Jesus indicou para todos nós. O Filosofia Espírita Quinta, portador de luzes espirituais, prossegue o ideal de fazer mais conhecida a doutrina dos Espíritos, sob a égide de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Quantos assuntos abordados! Quantos assuntos ventilados! E é nesse correr de estudos que acumulamos mais entendimento, aumentando o nosso celeiro de valores imperecíveis. Estudando, compreendendo, divulgando e cultivando essas sementes, o semeador sairá a colher frutos que o bem se encarregará de devolver, enriquecidos pelo amor. A caridade está nos procurando por várias modalidades, e uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde poderemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. Quanto mais se escreve sobre as leis de Deus, quanto mais se estuda a doutrina dos Espíritos, quanto mais se fala da verdade e da caridade, mais brilha o sol do entendimento. E a terra passará a ser um paraíso, passando, de mundo de provações, como ensina o Evangelho, para mundo de regeneração, onde cada um vai sentir a necessidade de resgate, para que a tranquilidade de consciência se apodere de si, como bênçãos de Deus e conquista de todos os esforços no campo da melhoria. Quem não procura a felicidade? Todos a procuram, seja por instinto, por razão, ou por intuição. E ela existe. Façamos, pois, todos os esforços que requerem o amor e o progresso, para encontrarmos o céu verdadeiro, que se encontra dentro de nós. Este é mais um livro para a meditação e estudo dos Espíritas, ficando aqui a nossa gratidão pelo trabalho do nosso companheiro em Jesus, e que de sua inteligência abençoada possam verter mais obras, como gotas de luz para os corações sequiosos de paz. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 12 de março de 1985. Apresentação. Estamos apresentando mais um livro do nosso companheiro Miramês da série Filosofia Espírita, conjunto de mensagens inspiradas em O Livro dos Espíritos, com comentários oportunos, capazes de despertar no leitor maior interesse pela pesquisa das obras do codificador. O Livro dos Espíritos é uma fonte de revelações que desceram do céu à terra, preparando os homens para maiores conhecimentos. É, pois, o vestíbulo, no mundo da matéria, para se ingressar no mundo espiritual.
A doutrina dos espíritos prepara na Terra um ambiente que se assemelha aos mundos habitados por espíritos regenerados. Allan Kardec foi escolhido para coordenar essas instruções grandiosas, com várias finalidades, e a primeira delas é fazer reviver a doutrina do Cristo, como nasceu há quase 2000 anos. Os espíritas, como os discípulos, são os escolhidos pela maturidade, para entenderem e levarem à prática esses preceitos que libertam a alma das paixões do mundo. Escutamos hoje a voz do Cristo a ressoar em nossos corações, como falou a Paulo apóstolo: fale e não se cale. Obedecendo ao Senhor, estamos falando com as nossas possibilidades, encontrando na mediunidade o canal mais acertado para dizer aos homens, mais uma vez, que ninguém morre, que a vida continua em toda parte e para todas as coisas, principalmente para os espíritos. Os livros espíritas, além de trazerem revelações do mundo espiritual, que a todos agradam, consolam e instruem com alta dignidade, mostrando aos homens uma literatura digna de ser apresentada em qualquer lugar, por ser uma luz colocada à vista de todos, como um instrumento de reforma de que se escreve na terra. O futuro irá comprovar esta verdade, e a nossa alegria é muito grande por vermos e, por vezes, participarmos do trabalho empenhado por muitos de boa vontade na face do planeta, em divulgar a feição de Jesus, nesta filosofia simples, mas soberana nos seus fundamentos, onde o amor e a caridade são alicerces de vida, para dar mais vida e mais esperanças às criaturas. O nosso irmão Miramês, nas páginas que escreve, mostra aos companheiros da Terra seu amor por eles, sendo que sua maior virtude é não se esquecer de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus escritos. Voltamos a dizer que essa série de livros sobre a pedra fundamental do Espiritismo, são como que elétrons iluminados circulando o núcleo, presos a ele pela força eletrostática divina, pelas bênçãos de Deus e pelo amparo do Cristo. Confiemos que eles cumpram sua missão de despertar nos companheiros, ainda envolvidos na carne, a verdadeira fraternidade. O trigo na seara dos corações já se encontra maduro, agora, pode-se arrancar o joio, sem prejudicar a lavoura das virtudes celestiais. Espírita, vê as tuas mãos e coloca-as a serviço da caridade, de modo que o coração em Cristo possa orientá-lo, pois do coração de Deus irradia o amor em todas as direções. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 22 de agosto de 1986. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 205, Amor Universal. A doutrina da reencarnação não se afigura como destruidora dos laços de família. Pelo contrário, ela, como lei que vigora em todos os mundos onde os espíritos reencarnam, alicerça a verdadeira fraternidade, por alimentar o amor universal entre todas as criaturas. Cultivar o amor somente entre os ancestrais, oferecer atenção somente àqueles com os quais convivemos, amar só os nossos familiares. A consciência em Cristo nos diz que reforça o egoísmo e o próprio orgulho, não só dos que nos acompanham como, igualmente, de toda uma raça. A lei da reencarnação é divina por eliminar os limites de onde poderemos viver. Negar-lhe é desconhecer Jesus, que nos pede para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e acrescentamos, amar a todos e a tudo, pois, se a criação vem de Deus, somos todos irmãos, na graça e misericórdia do Senhor. O princípio das vidas sucessivas nunca destrói os lares, ele os distende ao infinito e se forma na Terra uma única família para que tenhamos oportunidade de exercitar o amor. Sem a reencarnação, não há condições de se estender o amor além das fronteiras do lar. Mas, com o tempo, as almas vão crescendo e percebendo que precisam umas das outras, mesmo que se encontrem distantes. Basta ao homem olhar o que come, o que usa e o que não foi feito por suas próprias mãos nem pelos seus familiares e que, por vezes, vieram de fora, de outras nações. Façamos como o ar e as águas,
que desconhecem barreiras de estados e nações, levando conforto e alegria onde quer que seja. Imitemos o sol, a sua luz se divide, manifestando saúde e doando vida onde pode alcançar para servir. O conhecimento das vidas múltiplas destrói a importância exagerada que dispensamos aos nossos parentes, porque pode nos levar a nascer em vários lugares, percebendo, por intuição na recordação silenciosa, que a vida é amor, aquele amor que não se transforma em exigências, que não se vende e nem se compra, força criadora de harmonia e de paz, trabalhando no soerguimento de todos os caídos, por prazer de servir. A falsa ideia de sangue real é que faz muitos negarem a reencarnação. O apego às heranças é embaraço para se crer que nascemos tantas vezes quantas forem necessárias. Contudo, Deus não nos pediu opinião para fazer as leis que correspondem às nossas necessidades de despertamento espiritual. Quem ainda não deseja entender a lei da reencarnação esteja certo de que o tempo se encarregará dele e a escola das vidas sucessivas ensinará que essa lei, como dogma divino, é para o seu próprio bem, porque nos ajuda a entender e vivenciar o amor universal. Trocamos os muitos corpos na nossa caminhada, para que possamos abolir o karma, corrigindo erros e ampliando nossos conhecimentos sobre a vida que continua em todas as direções do existir. Quem deseja ser livre haverá de conhecer a verdade, assim nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não consulta a vaidade dos homens para formular leis no universo, repetimos. Quem não pôde ainda conceber a lei da reencarnação, como bênção de Deus em nosso favor, que medite sobre ela, que ore pedindo inspiração. O céu nunca foi pobre de conhecimentos, principalmente no que tange a libertação dos espíritos. Para derrubar o passado, não basta alguns segundos de arrependimento. O arrependimento na reforma eterna, pelo amor e pela caridade, pelo trabalho e pela compreensão. Tudo que possamos ver e sentir, troca de formas periodicamente, porque a vida é movimento. Sendo que é a mesma luz divina que move as formas que cada vez mais ascendem para a luz da verdade. Quem nasce, renasce. Esta é a lei. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 206, culto aos ancestrais. Não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências, de forma alguma. Quando nos lembrarmos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar pelos avoengos pedindo a Deus para os abençoar onde eles se encontrarem e, ainda mais, devemos cultivar o bem que eles plantaram, através das sementes de moralidade, de trabalho e de amor. Se nenhuma das ovelhas se perde, no dizer de Jesus, como cultuar somente os nossos antepassados, se todos se fundem em uma só família? Experimentemos, pois, amar a humanidade. A lei de amor nos diz que somos um todo em Deus, que representamos elos da família universal, e que corre em todos os corpos uma energia divina procedente do Todo-Poderoso. Seitas e religiões espiritualistas existem cuja filosofia se baseia no culto aos ancestrais, cuja direção ou comando são passados de pai para filho, ou descendente mais próximo, na ilusão enganosa de que se pode ligar, parcimoniosamente, as coisas da divindade. Mas quando ocorre que, na família ancestral, tenha havido alguns cujos comportamentos possam envergonhar os descendentes, estes procuram esquecê-los ou apagá-los. Afirma-nos Jesus do que são os doentes que precisam de médicos, e não os sãos. Não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja no corpo de um plebeu. A lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. O culto aos ancestrais nunca é ridículo, é um ato de amor e gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é que esse culto fique limitado ao lar onde nasceu. Que seja estendido para os outros lares, para outras nações e para o mundo inteiro. Não gosta o homem de visitar,
Quando pode, países diferentes daquele em que estagia. De lá não traz coisas para a sua alegria e o seu conforto. Por que não abençoar esse povo que não difere da sua própria forma? São nossos irmãos, são também nossos próximos, que Jesus nos pede para amar como sendo os nossos irmãos. O próprio casamento com pessoas de raça diferente contribui para nos unirmos, para libertar o amor familiar, e é por esse processo que passamos a nos ligar com muitas famílias, para que elas se tornem uma só. Jesus disse que nos seus não se casa nem se dá em casamento. O espírito não descende do espírito. Quando um casal desencarna, se encontra livre, e, às vezes, é chamado a ingressar em outra família, no país onde animou um corpo, ou em outro, ele vai encontrar ancestrais de outras famílias, onde deve exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. Não se deve ficar pedindo aos parentes desencarnados para fazerem o que se quer que seja feito na terra, banalidades, às vezes, que envergonham a própria consciência. Se se desconhece o estado deles no plano da vida espiritual, não se deve incomodá-los com as coisas da terra. Eles, quando elevados, ficarão alegres quando seus familiares principiarem a abolir os erros, dissipando as trevas do seu mundo mental. Quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes, e atingir os seres humanos sem distinção, pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos, sim, cultuar os ancestrais, mas, de todos os povos, como sendo a nossa família, a família de Deus. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 207, Heranças. A parecência física é uma realidade. São características que por vezes se herdam dos ancestrais, e nesse fio quase interminável, que se sucede na expansão familiar, aparecerão, juntamente com o físico, variadas enfermidades ou predisposições para tais. Se isso ocorre, não é que os descendentes pagam pelos avós, pais e tios, mas, por estarem envolvidos nos mesmos processos de evolução. Enquanto as faltas familiares se encontram envolvidas inúmeras pessoas. No entanto, a misericórdia divina é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos, para que sejam aliviadas as provas, desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrepende e conserte a direção dos seus passos. Não há injustiça na contabilidade divina, ninguém recebe o que não merece, mas, mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor, com a sua presença incomparável a nos dizer, a paz seja convosco. Ele alivia o nosso fardo e nos admoesta, vai e não peques mais. Já comentamos alhuras que espírito não gera espírito, como nos ensina o Livro dos Espíritos, obra inspirada e assistida por Jesus. Entretanto, pode acontecer que surjam, em família, semelhanças morais por afinidade de pendores, por simpatia dos grupos de almas em processo de ascensão. Desde quando os pais, ou mesmo avós, exercitem determinadas virtudes, a magnitude dessas irradiações pode atingir os descendentes que se encontram em princípio de maturidade, porque a lei nos garante que, em todos os esforços que fazemos para o bem, entramos em sintonia com esse bem, que é imortal na sua amplitude de vida. É bom que se saiba que herança não significa recebimento sem preparo. A analogia é que abre as portas para tais acontecimentos. Em tudo a justiça opera, deixando que o amor se solidifique para o engrandecimento da vida. É bom que se observe, porém, que nem todos os descendentes de uma família têm parecência nas características morais. Nesses, a natureza se faz como que esquecida, por determinação divina, para que não aconteça o que não pode ser, como é frequente, em todos os conjuntos familiares, muitos não herdarem enfermidades de que seus ancestrais padeciam.
Não podemos generalizar esses acontecimentos, sem analisar o passado de cada um. Os processos evolutivos, os despertamentos espirituais de cada ser, são diferentes na pauta do tempo. A criatura, para ser aditada à vinha da terra, deve e tem de buscar a harmonia do seu mundo interno, e o caminho a ser trilhado para isso é Jesus Cristo. Passando por ele, a extensão se alarga e passamos a ter olhos para ver e ouvidos para registrar a sua voz divina e amiga, a nos conduzir para o céu de nós mesmos. Se queremos modificar nossa herança de erros passados, melhoremos nossa conduta, fundindo a conduta de Jesus, para que Deus comande o nosso destino, modulando os nossos sentimentos, de modo a agilizar os nossos pendores nos conceitos da verdade. É bom relembrar que nem sempre são espíritos afins que formam uma família. As mudanças são muitas, para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como um meteoro nos céus de uma família, cumprindo uma missão e deixando ali, por misericórdia, as bênçãos do exemplo de luz. Outras, vindo do mais baixo, recebem dessa família impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece dos seus filhos no aprendizado. Se já conhecemos essas verdades, esforcemo-nos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam doando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador na terra. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 208, Influência. Há alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça, na luz do amor. Os pais que não cuidam de seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina, desde mesmo a gestação. Por que não conversar com o recém-chegado do mundo espiritual? O corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação do seu fardo físico e, por vezes, ajudando os seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, lembremos-nos do que disse Jesus: são os doentes que precisam de médico. Lembremos-nos de Jesus, quando disse: eu e meu Pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um, na unidade de vida, um sorvendo os sentimentos do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. Aproveitemos o tempo, começando pela oração, reformando os pensamentos no lar e em cada um que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe. Cada vício ou hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho, e pode se desenvolver, se não tem uma formação elevada adquirida em outras vidas. Cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos, por amor, e que se multiplica em favor do agricultor. Pois é dando que se recebe. O pai deve franquear as boas maneiras todos os dias, pensando, falando e vivendo, para que a luz de Deus ilumine a cidade de seu coração, para que a missão que ombreia ante a consciência de Deus seja bem cumprida, e que, quando voltar ao mundo de origem, as suas mãos levem os frutos de todos os seus esforços, cumulando a paz em sua consciência. Mesmo que custe bem caro, a vida no bem, em favor dos filhos, representa esperança e bem-estar para os trabalhadores. Se na terra não existe felicidade, ela existe mais adiante, e as suas raízes devem ser fincadas no mundo onde ora viveis. A influência dos pais ante os filhos é uma realidade. Se, mesmo com os bons exemplos,
alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive, não esmoreçamos, adiante eles aprenderão e, como nada se perde, o bem é mais duradouro, se não eterno. Embora possa dormir dentro da alma, algum dia nascerá, com todo o seu fulgor de vida, e quem o plantou, receberá o perfume da paz daquilo que fez. Do plantio de luz, nascerá a claridade de estrelas. Felizes os filhos que adquirem qualidades morais semelhantes às dos pais, e muito mais felizes aqueles que os ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Simpatizemos com o bem, na ardidura do amor, para que esse amor nos ilumine por dentro, a mostrar igualmente por fora o céu que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo para os que nos acompanham. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 209, troca de valores. As leis têm variações incontáveis. O espírito, no mundo espiritual, já arrependido dos seus feitos incômodos, e que deseja reencarnar, quando permitido, deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia para que se livre de enveredar outra vez nos caminhos de erro. Para tanto, os pais servilhão de barbilho, não deixando seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que lhe deve assimilar no mundo familiar. Porém, nem sempre é permitida essa dávida, para seu avanço espiritual. Acontece muitas vezes, que a alma retorna à carne em um grupo formado por seus iguais, às vezes piores, para que lhe manifeste sua força de vontade e alcance o objetivo que deseja realizar para sua libertação. A variedade de situações não nos deixa traçar um roteiro em relação à igualdade de nascimentos. As normas são diversas, em toda a manifestação dos espíritos que voltam à Terra para limparem seu passado, com os seus próprios esforços. Entretanto, acontece igualmente o contrário, pais totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados, no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade. Esses também pedem para renascer nesse ambiente, servindo de exemplos para tantos que estudam as reações dos homens bons junto aos perversos e confundindo, assim, os que se dizem sábios, querendo dizer que os filhos são os que os pais não deixaram de ser, generalizando esses fatos. Se o espírito não gera espíritos, eles são o que são, embora a influência seja uma realidade. Para tanto, os espíritos que já atingiram certa compreensão se acautelam a todo momento, para não caírem em tentações, e saírem ilesos dos processos de afinidades de famílias. Uma família é sempre uma escola, onde todos aprendem as primeiras letras do amor. Esteja ela no nível que estiver, há sempre vigilantes da vida maior ajudando-a, inspirando-a para o aprendizado. Advertimos sempre a todos que as oportunidades são valiosas, da favela ao palácio, do ignorante ao letrado, que devem aproveitar o tempo que corre. Os meios de elevação hoje são grandes, e a influência do bem é enorme, basta ter olhos para ver. A humanidade se encontra cansada das inconveniências. O Evangelho é despertar da alma, é Jesus conosco nos dois planos da vida. Se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa, ergamo-la para que todos a vejam, sem vaidade. O exemplo é que a candeia em cima do alqueire. É preciso verificar o que já se fez pela família na qual se nasceu. Necessário se faz amar seus pais, irmãos e demais parentes, para que esse amor possa alcançar toda a humanidade. A situação sempre muda, e na troca de corpos somente levamos o celeiro das qualidades, para nos atormentar ou nos tornar livres. Se um espírito ainda voltado para o mal pediu, e foi concedido por Deus, nascer em nossa família, não desdenhemos essa oportunidade, nem amaldiçoemos essa alma em provação. Vejamos o que diz Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Se é a vontade de Deus, por que não aceitar? Se é muito bom para quem nasce, melhor para que o recebe como filho. Lembremos-nos do amanhã. A vida é uma troca incessante de valores. Qual o mérito que teríamos em receber somente espíritos de luz em nossos convívios? Vamos recebê-los porque o Senhor é sempre bom, porém, não recusemos os maus, porque no amanhã se tornarão bons, assim como os bons já laboraram em equívocos. Entreguemos nossa vida a Deus, para que a vida nos recompense com a paz de consciência, e lutemos ajudando, porque amar aos que nos amam é dever, mas amar aos que nos perseguem e caluniam é saber viver com Jesus no coração. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 210, Eficácia da oração. A oração muito pode na engrenagem da vida humana e mesmo divina. Ela comanda e purifica os nossos sentimentos, nos dando forças nos momentos de fraqueza. A oração é dotada do dom de sublimar na área humana. No entanto, em muitos lugares não cabe à oração interferir. No caso da pergunta 210, em O Livro dos Espíritos, ela não pode mudar a necessidade do espírito e a vontade de Deus em fazer renascer um espírito inferior em uma família para o devido aprendizado. Se assim acontecer, para onde irão os espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento necessário para o seu despertamento espiritual? A oração, neste caso, pode ajudar muito, mas não muda a vontade de Deus. O espírito inferior nasce, porém em condições melhores, devido à força da prece dos pais. Deve-se sempre orar, cultivando a caridade, fazer o culto do Evangelho no lar, porque os que retornam à carne, encontrando este ambiente, sentem a felicidade e a esperança nas suas novas lutas, e podem, com isso, se precaverem de muitos males. Plantemos a semente do amor que colheremos os frutos da fraternidade. Nada se perde, não nos esqueçamos desta verdade, e o bem, esse é eterno. Ele se irradia buscando, com valores acrescentados, a fonte geradora. As necessidades dos nossos irmãos inferiores, de voltarem à Terra, são maiores mesmo que as dos espíritos de alta estirpe. Como iremos ajudar pela força e eficiência da caridade aos que não precisam da nossa ajuda? Os doentes são os que precisam de tratamentos, e com urgência. Os maus filhos são realmente uma provação para os pais, dando oportunidade para os mesmos de ressarcirem velhos débitos e a obrigação de quem deve pagar com alegria, se não com amor. Nunca queiramos mudar as coisas que não podem ser mudadas. A justiça divina não erra na sua computação, em qualquer lugar do universo. E quem procura andar na justiça está se abeirando a lei do amor, e sentindo seu perfume que se alojará no coração. Tanto o pai quanto a mãe devem emprestar aos filhos, em geração, bons pensamentos, boas ideias e sentimentos puros, porque eles se encontram ligados aos pais por fios invisíveis, mas reais, e passam a pensar do mesmo modo que seus genitores. É nesse sentido que a oração é bem mais valiosa, porque anima e dá esperança aos que estão chegando, por vezes com grandes promessas de renovação. Ajudemo-las pelo proceder, ajudemo-las pela conduta em Cristo, que os seus caminhos iluminar-se-ão de forma a aliviá-los dos males que os esperam em estradas de que às vezes não se recordam. Os pais devem se lembrar da vida da disciplina e não se esquecerem da oração todos os dias, que ela os livrará de muitos males, porque é o filho pedindo ao pai, e Jesus já disse: pedi e obtereis. Os filhos, sejam eles quais forem, são flores de Deus nos caminhos humanos. Façamos o que pudermos na educação destes espíritos porque, em primeiro lugar, eles são filhos de Deus. Vai chegar a nossa vez de sermos filhos novamente, e somente colheremos o que plantarmos agora. O futuro é uma oportunidade preparada no passado, que não é o endereço do necessitado que a fez. Essa é a lei da justiça e do amor. Não queiramos, portanto, escolher apenas espíritos angélicos para renascerem em nosso meio familiar.
Oremos sempre por aquele que deve vir por vontade de Deus, que a assistência de Jesus nos fará felizes. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 211, semelhança de caráter. Em muitos casos, os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos, que se unem por analogia de sentimentos, porém, nem todos são assim. Pode acontecer o contrário, serem espíritos inimigos que a justiça divina faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processe o perdão com mais eficiência. Os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter, sendo que não devemos generalizar esse fato, porque em outros casos são completamente diferentes, em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. São espíritos, e cada um é, pois, um mundo à parte, com os seus pendores e atividades em busca da luz. Procuramos alertar os pais e parentes dos mesmos, para estudarem esse fenômeno, ampliando seus conhecimentos de psicologia, para entenderem os seus deveres ante esses companheiros que nascem juntos, sob o tacão do mesmo signo. São, geralmente, almas que precisam de ajuda dos pais, parentes e mesmo amigos, no afã de se libertarem das suas velhas dívidas, que se escondem no clima do orgulho e do egoísmo. Sendo o lar uma escola, os pais são os professores, que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes em busca de notas de luz para a paz de consciência. Ninguém herda caráter dos pais, nem tampouco dos ancestrais. No entanto, pode condicionar as qualidades morais principalmente deles, na esteira do tempo. Eis porque devem os pais procurar aprimorar a conduta, sendo que a vivência evangélica irradia e penetra em todos os sentidos nas almas, principalmente nas que se encontram em caminho conosco. Tal não acontece com a semelhança física, que é um fato dentro da lei biológica. Os pais podem fazer muito por seus filhos, no que tange a vida moral dos tais, dependendo da vida que levam no dia a dia. Pelo esforço dos genitores em viverem melhor, atraem as bênçãos de Deus na visibilidade do coração. Tornamos a dizer, e não nos cansamos de repetir, que o culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Ele predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. Mesmo que nasçam em nossos lares filhos que trazem no corpo o estigma da deformação, não pioremos a situação, blasfemando como sendo azar ou castigo. Tudo isso é experiência na sequência da vida, testando o que já aprendemos nas lutas que temos empreendido. Tratemos todos eles como filhos do coração, amemo-os como aos outros, que no amanhã poderemos passar pelas mesmas experiências deles, pois os processos de despertamento são para todos. Não fiquemos exibindo filhos sádios ante os hemiplégicos, pois os que se encontram naqueles corpos deformados são espíritos iguais a todos nós, feitos por Deus e, portanto, perfeitos na sua intimidade, porque Deus, sendo perfeito, não iria criar algo com a marca da imperfeição. Agradeçamos a luz divina pelas oportunidades que temos, de trabalhar em favor dos que sofrem e choram. Cooperemos com eles nas suas transformações, que a paz crescerá dentro da nossa consciência. Devemos visualizar somente o bem da humanidade, e quando chamados a servir, onde quer que seja, entreguemos a Jesus todas as nossas possibilidades, que acumulamos por amor à causa de Deus, pois é somente o amor na pureza que o Mestre nos mostrou. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 212, Justiça. Raros são os casos em que dois espíritos tomam corpos com órgãos comuns. Eles nascem ligados pela força da justiça divina, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida reconciliação. Um dos meios é esse em referência, dos espíritos nascerem em corpos ligados, que os obriga a respirarem juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos e a terem, por vezes, as mesmas ideias. O corpo,
Nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e, ainda, a assistência dos pais ajuda esses espíritos, pelo carinho que não falta, a sentirem a bondade de Deus mesmo no arroxo das provas. No caso mencionado pode haver afinidades de sentimentos, tanto do passado quanto do presente, porém, nem sempre é assim. Podem ser espíritos inimigos, a quem os braços da carne fazem esquecer as faltas, sendo que o perdão é como que a chave que abre as portas da prisão biológica. Vejamos o que diz Jesus. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e, então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5:24. Os espíritos, no mundo espiritual, quando arrependidos do mal que fizeram, oferecem tudo a Deus para se livrarem das agressões resultantes desse mal ao trem. Deixar a oferta no altar do coração e ir primeiro reconciliar com o irmão em caminho do despertamento, nesse caso, é trilhar o caminho da carne, da família, enfim da humanidade, e depois voltar e fazer a oferta com a consciência pura, sem que ela possa acusar o espírito. Em muitos casos, o mundo dos encarnados é palco de encontros aparentemente indesejados, mas, que no fundo, são bênçãos de Deus que se libertam, dando início à felicidade. Isso tudo é força da justiça divina, operando em favor dos que sofrem e choram as reações das ações praticadas. Compete a cada criatura descobrir as suas possibilidades de moralização, e fazer, a todos os momentos, cirurgias morais, tornando-se operários de Jesus na casa de Deus. Se a solução dos problemas se encontra dentro de nós mesmos, necessário se faz que não desertemos desses processos, porque é dentro das lutas que alcançamos a paz. Se não deseja viver com o inimigo frente a frente, em corpos ligados, reconcilie-se com ele enquanto se encontra no mesmo roteiro. Jesus recomendou que orássemos para os nossos adversários e caluniadores. Se o mal não merece discussões, ampliemos as possibilidades do bem, deixando que o amor cresça em nossos corações a irradiar para todas as criaturas sem distinção. A justiça de Deus não erra o caminho, e ela somente veste a roupagem da misericórdia quando entregamos as nossas mãos à caridade que sempre salva. O fora da caridade não há salvação, do apóstolo Paulo em espírito, é uma verdade das verdades anunciadas pelo Evangelho, pois a caridade é a luz que nos guia a todos, por ser filha dileta do amor. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 213, Gêmeos. Vamos alongar um pouco a conversa sobre os gêmeos. Dois espíritos, quando nascem de uma só gestação, normalmente são espíritos afins, ou inimigos do passado, e Deus lhes dá a oportunidade de ressarcir velhas rixas no campo de luta que a Terra oferece. Fala o Livro dos Espíritos que não é regra que sejam simpáticos, podendo ser o contrário. A carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas, competindo a cada um esforçar-se para a melhoria interna. Ninguém engana a lei divina. Deus tudo registra, assim como, igualmente, a nossa consciência, como sendo cópia da escrita espiritual. Quando nascemos, ou renascemos, em família, caracterizam-se as nossas necessidades ante o progresso. É necessário que analisemos os fatos, o ambiente em que renascemos, procurando aproveitar as oportunidades que vêm em nossas mãos por misericórdia dos céus. Convém a todos, principalmente aos que já chegam ao mundo com marcas, como sendo limitações físicas, não deixar de meditar sobre tais sinais, aceitando-os como aviso, de modo a se reparar entendendo a lição que Deus ensina. Existem muitos gêmeos que entenderam, procurando melhorar, corrigindo o que tinham de reparar, voltando à pátria verdadeira, livres do fardo que antes pesava em seus ombros, o que não acontece com outros que complicam as oportunidades, pesando mais seus débitos para outra existência.
A doutrina espírita vem trazer luz a todos os problemas deste e de outros tipos, para que possamos entender as leis e melhorarmos no que tange à moralidade. A natureza a todos convida no silêncio, mas, com firmeza através dos pais, sendo que eles se encontram também no jogo das provas, e podem muito ajudar, aliviando seus jugos na esteira do tempo. A versão dos gêmeos traduz inimizade anterior, com pendores afins, nos assinala a amizade do passado, embora com dívidas em outras áreas. Os pais podem analisar tudo isso e trabalhar para que esses espíritos compreendam e se dediquem ao trabalho de melhorar, iluminando-se por dentro pela compreensão e pela luz que pode se acender pelo amor. Depois dos esforços dos pais e, por vezes dos parentes, e deles próprios, o resto é de Deus, que sempre sabe como proceder no percurso da nossa existência. Há muitos casos que somente o tempo, que é a mesma vontade de Deus, resolve, e resolve bem, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. Os guias espirituais são cooperadores, trazendo aos que sofrem intuições que aliviam o fardo e suavizam o jugo de todos eles. Os gêmeos que aqui destacamos não são somente espíritos que nascem de um só parto, podem ser mais, sem que precisemos enumerar todas as experiências das almas em questão. Para todos eles que são inumeráveis no mundo, nós pedimos as bênçãos de Deus e de Jesus e o que estiver ao nosso alcance, faremos em favor de todos eles. O mundo é palco de trocas, que devemos fazer sem exigências, como dever, e com amor, aquele amor que irradia vida e pureza no coração. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 214, Lutas. As lutas de crianças no seio materno, bem como outras do mesmo gênero, são histórias que nasceram entre povos supersticiosos. Toda criança em formação no útero materno movimenta-se. Quando duas crianças gêmeas estão sendo geradas, tem-se a impressão de que estão lutando, o que não passa de aparência. As lutas, no caso, são somente nas consciências culpadas, como sendo o inferno interior a provocar distúrbios pelo magnetismo inferior acumulado na área de vida das criaturas que não souberam usar as oportunidades valiosas da reencarnação. O homem, em geral, é belicoso. Em todas as nações, os países estruturaram ministérios da guerra, ao invés de ministérios da paz, o que seria bem melhor. Jesus nos ensina que a luta que devemos travar é com as nossas inferioridades, para expulsá-las do nosso convívio, e isso somente se processa se conhecermos a verdade que nos tornará livres. Enquanto nos dispusermos a vencer os outros, seremos escravos das ilusões, que se tornaram, em todos os aspectos, passageiras, para nos mostrar que a eternidade acolhe as leis, onde se afiguram com esplendor a caridade e o amor. O mundo é um campo de reformas onde as almas podem aportar porque, na Terra, se encontram muitos instrutores que já acenderam a luz do entendimento e sabem cumprir seus deveres no ensinar aprendendo. Os homens de bom senso são pregadores de linhas de vida que libertam. Eles se encontram espalhados por todo o mundo, pertencentes a várias seitas, mas dirigidos e orientados pelo amor. Os espíritos que esperam a formação do corpo e que são inferiores permanecem inconscientes neste transe, falta-lhes a capacidade de raciocinar e mais ainda, de lutar com possíveis inimigos no ventre em que são gerados. A mãe, nesse caso, pode ajudá-los na formação dos seus caracteres, com bons pensamentos, com ideias enobrecidas, e com a vida onde o amor seja o alimento dos sentimentos. O instrumento de geração de uma mãe é aparelho de carne, mas, divino, que as mãos de Deus abençoaram e as de Jesus permanecem ajudando. O corpo humano é a maravilha das maravilhas por fornecer, ao espírito, chances grandiosas para o despertamento espiritual. Quem se encontra movendo um corpo físico, que aproveite, cuide dele e lute dentro dele para que a luz se faça no coração e a consciência se tranquilize pelo esforço de melhorar. Esqueçamos,
pois, as imagens poéticas de lutas com ódio antes de nascer, ou renascer, no mundo, e vejamos que o tempo passa, nos pedindo que o aproveitemos na educação de nós mesmos. Não há conflito no seio materno. Há, sim, compromisso de uns para com os outros, de sempre melhorar em busca da felicidade. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 215, Caráter de cada povo. Cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar essa lei, porque Deus é amor e bondade. Sempre no seio de cada nação reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Quase todos os que ali se agrupam se encontram jungidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais. É mais fácil de se educarem. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá por que ele aceita certas leis de bom grado, voltadas aos mesmos sentimentos dos filhos que ali aportaram, pela afinidade dos ideais. Se, na formação de um país, os que serviram de base para a nação forem belicosos, serão atraídos, para serem seus filhos, espíritos que sentem prazer em guerras. Inteiramente serem, a bondade de Deus e de Jesus é tão grande que eles enviam ao seio desses povos espíritos de alta envergadura, em vários pontos de entendimento, para semear a paz e fazer compreender aos guerreiros, que somente o amor salva as criaturas das agressões internas, propiciando-lhes clima saudável para a tranquilidade de consciência. Essa resposta de O Livro dos Espíritos, a pergunta 215, é, pois, uma verdade que se pode observar pelos processos racionais. Cada povo atrai, para sua comunidade, espíritos da mesma índole. Essa é a lei de justiça, mas, igualmente a lei de amor que rege todo o universo. É o que chamamos de harmonia. Quando se adentra um supermercado, correndo os olhos nas expostas prateleiras, poder-se-á observar que cada coisa se encontra em seu lugar. Pois bem, isso satisfaz a nossa visão, e a alegria parece brotar em nosso rosto, por estar tudo obedecendo a esta ordem, de cada qual com o seu igual. Se não houvesse essa organização, provavelmente os fregueses fugiriam de tal casa comercial. Assim como cada família atrai, para serem seus filhos, almas das mesmas ideias, o mesmo ocorre com as nações, com pequena percentagem que se refere às grandes almas, que vêm ao mundo, onde quer que seja, para servirem de instrumento do amor e da verdade. Analisando e observando o comportamento dos espíritos que, em sua maioria, reencarnam em países que se destacam pelas suas ações de guerra, na indústria, nas artes, na religião, facilmente concluímos que são almas afins, de caráter distinto, com ideais idênticos. Compete aos dirigentes das nações cujos povos apresentem vocações belicosas, de fanatismo religioso, político extremados, ou tendências de se impor sobre os outros povos, diligenciar no aprimoramento de seus filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. A doutrina dos espíritos, que nasceu na França, foi transferida para o Brasil a fim de não morrer, para o Brasil, expulsa que foi daquele país, pela mesma lei a que nos referimos. Os grandes missionários ali aportados subiram para planos elevados e a doutrina de Jesus perdeu sua analogia com os que ficaram. Entretanto, na nação brasileira, ele encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou como sendo o maior celeiro de educação para todos os povos. Vamos pensar na promessa evangélica de um só rebanho e um só pastor. O futuro nos espera. Que Jesus possa transformar a humanidade pelos métodos ensinados pelo Evangelho, fazendo desaparecer de todas as nações os dois monstros que devoram os povos e insuflam neles as guerras, o ódio, a vingança, e as separações,
que são o orgulho e o egoísmo. No amanhã, vamos ter notícias da felicidade na Terra. No entanto, as suas raízes se encontram em cada criatura. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 216, Caráter moral. Certamente que o caráter moral acompanha a alma depois do túmulo, não obstante a vida obedecerá à força do progresso, e esse caráter se modifica, diante das modalidades diferentes do que encontra no caminho. Se uma existência o espírito adquiriu, pelos seus esforços no bem, a paciência, a dedicação ao trabalho honesto, e compreensão, a fé, a caridade e o amor, certamente que isso não foi produto somente daquela existência. Essas virtudes são filhas de todas as vidas que a alma viveu, na carne e no mundo espiritual, é fruto da maturidade. Quando vem outra existência corporal, o espírito não pode se esquecer dessas qualidades conquistadas, mesmo que surgir na terra em difícil condição social, nascendo em favelas, ou mesmo no campo, ele não deixará de ser uma criatura virtuosa. Se a vida o colocar no seio de família abastada, ele não mudará sua estrutura espiritual, continuará a ser o mesmo, pelo reflexo da consciência no dia a dia que vive. Da mesma forma, se a ignorância que predomina, o espírito conserva o atavismo, de sorte que essa ignorância o guiará em outras vidas, mesmo que renasça em família virtuosa, fará com frequência coisas que a virtude desaprova. Entretanto, nunca devemos generalizar ideias, pois o espírito pode, de uma hora para outra, começar a modificar a sua vida, alcançando qualidades enobrecidas. A maturidade pode surgir de momento a momento, mas, nunca que seja filha da dádiva, e sim, conquista de passo a passo. A alma somente esquece o mal que por ignorância faz, nunca o bem, por ser ele filho das leis naturais de Deus. Quando alguém passa a esquecer o bem que vinha fazendo, é porque aquele não tinha se solidificado ainda em seu coração. Com o passar do tempo, o próprio tempo dá-lhe a noção verdadeira da vida que há de levar, de trabalho, de honestidade e de amor. O mundo se encontra em um turbilhão de desespero. A humanidade sofre de todas as maneiras, por se alimentar do orgulho e do egoísmo, forças negativas devoradoras das qualidades enobrecidas. A receita para a harmonia de todas as raças da terra se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cujos preceitos de luz nos induzem a viver vida feliz, mostrando que tudo é do Criador, e que nós, encarnados e desencarnados, somos apenas usufrutuários das dádivas celestiais. Se queremos herdar bons precedentes de nós mesmos em outras existências, procuremos nos transformar moralmente hoje, agora. Mudemos de vida. Observemos os grandes homens da história, que são exemplos de vida reta, sem nos esquecermos do maior de todos eles, Jesus Cristo, padrão moral por excelência. Sendo ele o caminho, deveremos segui-lo para encontrar a paz de consciência, aprendendo com ele como viver e entender e, por seu intermédio, conhecer a verdade. A vida nos mostra as modificações constantes que devemos realizar, polindo nossos ideais e iluminando nossas qualidades, recebendo no coração a luz de Deus e abrindo os nossos braços no sentido de que o Cristo possa nascer em nossas almas. Toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis. Toda subida exige esforço. As mudanças que ocorrem com os espíritos não são somente interiores. As reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes, para que aprendamos com elas a humildade, o amor e o direito de cada criatura onde ela se encontra. Mais uma vez te afirmamos, para herdarmos qualidades morais elevadas, plantemos as boas sementes, que já conhecemos, de que o Evangelho é um celeiro inesgotável. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 217, traços do pretérito. Existem certas leis que podem ou não ser aplicadas, isso de conformidade com o lugar ou com a pessoa que vai servir de instrumento.
O corpo em formação nada tem a ver com o corpo que o espírito teve em outra vida. No entanto, ele pode apresentar traços profundos, pela impressão da mente do reencarnante, se esse tem essa força já desenvolvida na sua estrutura espiritual. Há casos em que o corpo da presente reencarnação de um espírito